Oi, hoje eu quero falar um pouco sobre como conseguir encontrar o meu grande amor, o meu relacionamento, pela lei da atração. Tudo começou quando eu era pequena. Minha mãe tinha uma colcha de retalhos, não, uma colcha assim oriental, onde tinha os desenhos de oriental lá, chineses. Eu achava aquilo maravilhoso e comecei então a observar. E eu gostava tanto de ficar observando aqueles orientais ali, que depois eu ia no espelho e puxava meus olhos para ver se eu ficava com os olhos puxados iguais a eles. E eu então comecei a sentir uma empatia, uma coisa assim tão forte de gostar de coisas orientais. E foi assim a minha vida quando eu estava pequena. Foi nesse momento que eu comecei a visualizar, a focar nos orientais, é que eu atraí o oriental para mim, mesmo estando pequena. Eu não tinha noção de que olhar para aquela colcha eu estava marcando o que ia acontecer na minha vida. Porque aquilo tudo que você foca, você sabe, você atrai para a sua vida. E então eu cresci e fui fazer pré-vestibular para tentar vestibular. E o meu professor, um dos professores lá no pré-vestibular, era um chinês, um professor de física. Imediatamente bati o olho nele e comecei a interessar por ele e ele por mim. E começamos a namorar, sabe? Mas escondido da família dele. Mas foi um namoro muito pouco, porque naquele ano ele já estava terminando a sua faculdade e ele ia fazer um doutorado nos Estados Unidos, na Califórnia. Então ele foi embora. E ele prometeu voltar para casar comigo. E eu acreditei, mas a família dele não queria saber, porque eles não gostam de misturar a raça. Mas eu acreditei que ele pudesse voltar. E eu fiquei muito feliz, esperando ele voltar, não queria namorar com ninguém, porque eu estava já apaixonada por ele. Eu acreditava que ele ia voltar, eu confiei nele. E assim fiquei esperando. Só que ele não voltou. Olha para você ver. E então eu tive que entender que não dava mais. Mas eu tinha aquele sentimento que um dia eu ia encontrar com ele. Um dia, quando estava voltando do médico, eu passei numa lanchonete para tomar um refrigerante e quem estava nessa lanchonete era ele. E aquela lanchonete era do pai dele. De tanto que eu pensar que eu podia encontrar com ele, ele apareceu naquele momento ali. E ele falou: aqui é a lanchonete do meu pai. Eu estou aqui passando as férias. E eu falei: nossa, como eu fiquei imaginando esse encontro. Eu não sabia como eu ia encontrar você, já que você não me escreveu, não mandou carta. Então eu sabia que um dia eu ia encontrar com você, porque eu imaginei que isso ia acontecer. Porque eu amo você. Eu quero saber o que aconteceu. E ele disse: eu casei com uma chinesa e não pude, me desculpe, mas eu não pude voltar para você. Apesar de que você é o amor da minha vida. Isso é que ele falou, né? Pode ser um papo furado. E então, a partir daquele momento, eu resolvi pensar em outra coisa. Então, eu vi um desenho lá, uma foto de uma criança oriental com uma criança lourinha que representava a Alemanha e a outra moreninha. Então, eu olhei aquela foto e falei para minhas irmãs: aqui está a minha criança que eu vou ter oriental. Eu vou casar com oriental sim, vou ter filho oriental sim. Seja qual for, eu vou casar. E ela disse: eu vou casar com suíço, com alemão. E a outra disse: eu vou casar com meu amor mesmo, meu moreno, lindo, maravilhoso. E assim aconteceu. Acabou que cada um teve o filho do jeito que imaginou naquela foto. E eu então, quando eu estava colocando aquela foto, eu não estava preocupada e pensando se fosse um chinês, entende? Eu estava só querendo casar com oriental, que seja coreano, que chinês, japonês, e assim foi. Então, quando passou um tempo,
Eu vi no Correio Sentimental um anúncio de um japonês falando que queria casar. E então eu logo escrevi para ele. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, e eu escrevi para ele. E ele recebeu minha carta e recebeu outras cartas também. E ali a gente começou a namorar. E dentro de um mês de namoro ficamos noivos. E dentro de um mês de noivado nos casamos. Foi assim uma coisa muito rápida. Eu estava muito feliz porque eu estava materializando aquele sonho de casar com o oriental. Porque eu foquei naquilo. E eu então falo para você, quando você querer um amor, você coloca todos os detalhes, se gosta de cachorro, se a pessoa gosta de criança, se a pessoa gosta de viajar, se a pessoa te respeita, se a pessoa deixa você viajar sozinha, passear sozinha, você coloca tudo. Sabe por quê? Porque se você não colocar tudo, você vai ter surpresa, né? Você pode dizer, eu quero um homem com mãe, eu quero um homem sem mãe, eu quero um homem sozinho, eu quero uma mulher sozinha, eu não quero família. Coloca tudo e exija respeito, porque sem respeito nada vai para frente, sabe? Que adianta você amar alguém e a pessoa te amar e não se respeitar. Mas é importante você levar para esse novo relacionamento tudo de bom, tirar aquela alma ferida que você tem, por acaso, se você tiver, que você foi rejeitada por alguém que não te amou, você ficar carregando o passado e projetando no futuro, e vai dar problema lá com o novo relacionamento. Porque em vez de ser um relacionamento maravilhoso, você vai atrair mais problemas que você não resolveu lá atrás. Então você vai acontecer. Não adianta ficar mudando de marido, mudando de esposa para achar que vai tudo melhorar, se o problema, a vibração está em você, a vibração de baixa, de ferida, de rejeição, de abandono, de humilhação. É preciso você tratar dessa ferida para que você não venha sofrer no novo relacionamento, né? Como eu não fiquei aí preocupada e chorando pelos cantos, porque eu não fui amada como eu esperava, né? Mas eu quis ter um relacionamento com uma pessoa que me valorizasse. Não importa se fosse rica, se fosse pessoa pobre, mas importante que fosse uma pessoa que luta, que tem gente passiva que não gosta de trabalhar. Mas isso tudo você também tem que colocar no papel, sabe? Não levar de jeito nenhum todas as emoções do passado que atrapalhou você, e não leva, porque acaba você projetando na outra pessoa. Seja feliz, seja alegre para ter um bom relacionamento, porque senão vai continuar os mesmos problemas lá atrás, volta num outro personagem. Você atrai o que você é, você não atrai o que você quer, né? Então isso é muito básico. Se você entender que você atrai o que você é, então você vai tratar de você, vai cuidar da sua alma, do seu coração, para que você não venha atrair relacionamentos péssimos, relacionamento de abuso, relacionamento de rejeição, relacionamento de humilhação. Não chega. Você merece uma pessoa que faça você mais feliz do que você é, porque para você entrar num relacionamento, você tem que entrar com a felicidade, não buscar no outro a felicidade. A felicidade começa em você, porque você vai atrair. Como eu disse, eu não preocupei de colocar na minha visão a imagem do homem que eu amei, aquele chinês. Eu não preocupei, eu vou pôr a imagem dele para ele voltar para mim, mesmo que ele casou, agora ele vai largar a mulher e vai ficar para mim. Não pensei assim. Eu só coloquei a imagem daquelas crianças. Junto, eu queria uma criança oriental. Eu não fiquei aí perdendo tempo. E eu creio assim que você não deve perder tempo, ficar mendigando o amor de alguém, sabe? A gente é muito mais do que ficar mendigando o amor de outro. Você é merecedor de toda a felicidade, você é centelha divina, você merece muito mais. Um grande abraço para você.